Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, nossa, como passa rápido a semana, Jesus! E ontem a gente esteve falando na TV Líder do Vale com o pessoal da Eco7 sobre qualidade do sono, sobre posicionamento mercadológico, uma série de coisas aí. Eu te convido a buscar aí o link nos stories para poder acompanhar e se desenvolver junto conosco nesses cases maravilhosos, tudo que a gente traz aqui 737. E independente disso, hoje eu quero falar contigo sobre times de apoio, né? Porque se a gente está falando de prosperidade para 2025, a gente vem falando sobre isso, né? Nos últimos dias, alguém aí pode estar se perguntando, tá, mas é fácil dizer o que tem que fazer, como fazer, mas será que eu tenho recursos para isso? O que eu preciso para fazer acontecer o meu business, depois que eu monto a estratégia, né? Depois que eu monto o operacional, a minha agenda perfeita, como a gente falou ontem, o que eu faço? Quem é que me ajuda para poder ter essa alavancagem aí do lugar de fala, de marketing? Quem são os profissionais? Já fiz uma transmissão muito tempo atrás sobre isso, mas o mercado é cíclico, ele vai mudando, né? E eu quero entender melhor hoje quem é que faz parte de uma estrutura de uma agência de marketing, ou seja, quando eu contrato uma agência, quem é que tem que estar dentro para que eu possa prosperar? Ou quem é que tem que cumprir as múltiplas funções? Ou o consultor que eu preciso contratar, ele tem que ter quais habilidades? Ou eu tenho que estudar, correr atrás e me desenvolver em quais habilidades, né? Então vamos lá, fica aqui comigo ligado que você vai entender quem é que você tem que liderar para fazer acontecer seu marketing, suas vendas, sua liderança, né? Qual é o time que compõe aí o seu business para você vestir a camiseta junto com eles, treiná-los, passar adiante seu posicionamento mercadológico para eles, né? Apresentar a sua agenda de trabalho para eles, apresentar suas metas gerais, táticas e operacionais para eles, né? Porventura, discutir junto com eles, trazer eles para o debate. Quem são eles? Né? Quem é esse pessoal aí que vai te ajudar na alavancagem dos seus negócios? Considerando que esse mesmo time pode até ser o seu sócio, né? Seus parceiros, enfim. Então, o que é que eu tenho que buscar para expandir o meu network, minha parceria do ponto de vista de marketing, vendas e liderança, tá? Primeiro ponto, essa figura, que pode ser você ou você tem que buscar ela, é um gestor de projetos. Dificilmente a gente tem sucesso no marketing se a gente não tem uma figura de gestor, tá? Aqui tá um problema, aqui tá um problema comum aí entre as empresas. Bom dia, bom dia! Um problema comum entre as empresas, elas costumam ter seu CEO, seus diretores, seus sócios, né, seus fundadores. Elas vão lá, contratam uma agência executora, assessoria. E essa agência senta na frente do dono e pergunta para ele, o que tu quer que eu faça, né? A agência, ela executa. Dificilmente a agência tem um gestor de projetos dentro. Um gestor de projetos que azeita o projeto do marketing. Então, assim, imagina que o marketing é seu relacionamento com o mercado, é seu departamento de relacionamento com o mercado. Ok, tudo beleza. Só que dentro do seu marketing você tem que ter projetos, né? Por isso que as empresas, às vezes, não vingam, elas têm tudo. Elas têm gestor de tráfego, elas têm designer, elas têm tudo, mas elas não conseguem ter resposta, elas não conseguem ter resultado de vendas através do marketing. Por quê? Porque falta um gestor de projetos. Esse gestor, ele vai coordenar todos os projetos, iniciativas relacionadas às campanhas, relacionadas ao encantamento do cliente, ao feedback com o cliente, a todo o relacionamento, a toda a estratégia de relacionamento com o cliente. Então, eu posso até ter agência para fazer meus cards, atualizar minhas redes sociais, mas eu tenho estratégias de captação, manutenção e encantamento do cliente, eu tenho estratégias de relacionamento com o mercado específicas de feedback, enfim. Então, garantir, tá, que os prazos sejam cumpridos, garantir que os recursos sejam bem alocados, garantir a planilha de ROI, retorno sobre investimento que esteja acontecendo, tá? E a própria comunicação entre as equipes ela é extremamente importante. Então, isso faz o gestor de projetos, tá? Então, se a gente não tem um gestor de projetos para atuar no meu marketing, às vezes, ou seja, vamos dizer melhor, na maioria das vezes, em 90% dos casos que eu entro, que eu olho, o que vai acontecer? Você vai fazer barulho, né? Você vai fazer barulho e não vai ter a conversão desse resultado, né? Porque não tem um penso, não tem uma estratégia, né?
Então, esse perfil de gestor, ele quer uma experiência de gerenciamento de projetos, né? Habilidade de organização, habilidade de comunicação, capacidade de trabalho sob pressão, tá? De preferência que tenha conhecimento de marketing, de preferência que seja um gestor especializado em marketing, tá? Se você não tem esse profissional, você vai ter que cumprir esse papel, né, de gestão e liderança. E, aliás, é por isso que a gente está aqui todo dia 7h37, né, para te treinar a ser um gestor, um líder, para captar e buscar recursos. Então, depois disso, você precisa de um especialista de marketing digital. Isso é interessante, tá? Imagina, eu já fiz algumas transmissões também contando sobre como que funciona o mapa, o ecossistema do marketing, tá? O marketing, ele não é só digital. O marketing, inclusive há anos atrás, a gente explorava muito mais outras peças, né, de marketing, que é outdoor, anúncios em revistas, enfim, assessoria de imprensa. Então, o marketing digital, ele não é que é um marketing paralelo, diferente, ele é só o mesmo que a gente já fazia, relacionamento com o cliente, só que agora, cada vez mais, aproveitando, se beneficiando das ferramentas que estão disponíveis hoje ao digital, ao mercado digital, né? Então, se a gente tinha antes clientes apenas na nossa geolocalização, hoje nós temos clientes em todo o mundo, né? Dentro da web, dentro do ambiente web. Então, eu vou precisar de preferência, por que eu preciso de um especialista nisso? Tá, talvez meu gestor de projetos, talvez alguém na minha equipe ou eu mesma, a gente tenha muita habilidade você, né? Temos habilidade de perfil de marketing digital, ser um especialista também em marketing digital. Acontece que esse segmento específico do marketing, que é o digital, ele muda muito, ele é muito acelerado. Então, se você não tem um especialista que vive e respira isso todos os dias, por vezes você deixa dinheiro na mesa por simplesmente não aproveitar uma onda, né? Então, desenvolver e executar estratégias de marketing digital, e gerenciar campanhas, por exemplo, por e-mail, por SEO, né? Que é tráfego orgânico e pago para seus canais, né? Publicidade paga, estratégias de redes sociais. Olha quanto eu estou falando, estratégia de trilhas de relacionamento, que é o tal do inbound marketing. Análise de dados, né, para otimizar as campanhas e gerar os relatórios, né, para saber, esse meu custo de aquisição para o cliente está aumentando, está diminuindo, meu conteúdo rico aqui no ambiente digital está tendo engajamento, não está. Então, se você não tem esse especialista, dificilmente você vai conseguir organizar todas as estratégias, todos os projetos dentro do marketing. Por quê, né? Porque imagina que você tem, olha só, a dimensão, pega a visão. Imagina você tem aí um produto, tá? E aí, esse produto, você tem vários perfis de consumidores, ou seja, você tem várias personas. Então, um produto, é um exemplo, tá, gente? Você pode querer conversar com o público idoso, você pode conversar com o público jovem, você pode conversar com mulheres, né? Então, você tem ali uma série de perfis, de estruturas, de dores, de necessidades que seu cliente tem, que você resolve, que você agora tem que levar para trilhas de relacionamento específico com eles para fazer sucesso e potencializar, turbinar as ferramentas de marketing a seu favor de vendas, né? Quando você começa, e aí imagina agora, multiplica isso pelos vários produtos que você tem. Então, o ecossistema do digital é muito amplo, né? Você pode multiplicar também por países. Então, o que eu quero dizer, dentro do digital, o acesso a vendas é disponível e limitado. Então, se você não tem um especialista para organizar tudo, né? E aí você vai expandindo de acordo com o seu custo, com seus recursos, que é tempo e dinheiro, né? Mas se você não tem um especialista que organiza isso, você ou se sabota porque não faz nada, é muita coisa para executar, então você se frustra, então ou você se sabota, bom dia, ou e aí você trava, você não sai do lugar porque você não sabe nem por onde começar, ou você se perde no tamanho em meio a tantos projetos, a tantas campanhas, né? Então, esse especialista de marketing, ele tem um perfil de conhecer as ferramentas, as atualizações, né? Tudo que vem de novo dentro do digital, né? Como, por exemplo, também as ferramentas de automação, que agora é uma tendência, como, por exemplo, ActiveCampaign, né? MailChimp e tantas outras que a gente vem falando aqui sempre. As habilidades analíticas, né? De entender os dados, interpretar os dados. Então, esse especialista de marketing digital, ele é importante para o seu business, tá? Aline, mas eu não tenho condições de ter um gestor e um especialista.
ou tu pode treinar alguém, ou tu pode buscar uma consultoria para treinar alguém, ou tu pode buscar uma agência especializada que tem esses perfis. O importante aqui é ter em vista que você tem que encontrar essas características dentro de si ou dentro da sua equipe, né? E quando você for contratar uma agência, ter a consciência sobre o papel da agência para com você. Às vezes você contrata uma agência e acha que a agência vai resolver tudo, né? E ela não consegue porque ela foi contratada só para fazer 3 posts por semana, por exemplo. Ela não foi contratada para fazer a gestão dos seus projetos, para fazer o penso, por exemplo, pode ser, tá? Para emitir relatórios, para olhar dados contigo, né? Então, quando a gente pensa em sucesso para 2025, quando a gente pensa em sucesso mercadológico, a gente pensa nesses itens, tá? Nem que seja uma consultoria, uma auditoria nos seus processos para te mostrar uma fase assim, fase assado em 2025, né? A gente se encontra uma vez por mês, a gente se encontra a cada 2 meses para alinhar a rota, pode ser, por que não, né? O que eu quero que você perceba, o que os gigantes fazem, quais são os caminhos que eles adotam para chegarem nos resultados em que eles chegaram. E aí começa aos pouquinhos a implementar na prática o seu resultado também, né? Depois, a gente tem o analista de automação, né? Então, o analista de automação, ele é aquele que hoje ele é pouco utilizado dentro das empresas pequenas, mas ele é uma tendência, já é grande, já é largamente utilizado dentro das grandes, e é uma tendência do marketing digital, por quê? Porque configura e gerencia as integrações entre as imensas ferramentas que a gente tem hoje no mercado, né? Então, por exemplo, o cliente ele caiu aqui, ele responde o formulário já cai lá na vendas, e aí lá na vendas ele já recebe boas-vindas, e aí daqui a pouco já sai um alerta lá para o vendedor. Então, essas automações que fazem parte hoje da estrutura do marketing digital são ativos, presentes, ferramentas que o marketing digital nos disponibiliza, mas não adianta só ter estratégia, eu tenho que saber fazer as configurações, eu tenho que saber botar a mão na massa, né? Então, esse analista de automação, ele vai ter essa experiência já com as ferramentas de automação e ele vai ter já a experiência das integrações e do conhecimento técnico em sistemas e APIs, né? APIs que são os códigos abertos que a gente utiliza para fazer essas ferramentas se lerem, né? E aí a gente vai construindo a inteligência, vai utilizando a IA a seu favor, a inteligência. Então imagina, você vai ter lá uma automação de boas-vindas, né? Uma automação de pré-venda, uma automação de pós-venda. Cada automação você pode contratar separadamente, ou você pode ter aí alguém fixo no seu negócio que vá uma vez por mês, ou enfim, de tempos em tempos, embutindo novas automações no seu processo, agilizando o seu processo, né? Então, esses dias eu estava num cliente, ele pediu uma automação pontual, porque o tráfego, né? Nós fazemos a gerência do tráfego dele. E ele estava recebendo lá um volume grande de solicitações de catálogos, né? De máquinas via WhatsApp. Só que o que acontecia ele ficava mandando manual, né? Os catálogos. Né? Aí caiu ali antes de ele perguntar, antes de ele conversar com a pessoa, ele já mandava o manual, o catálogo, ele já tinha um processo que ele já estava acostumado a fazer manual. E esse manual, com cada lead, né, levava cerca de 5 a 10 minutos para executar. E aí a questão era, será que eu não tenho uma automação para mandar esse material de forma automática antes de eu fazer o primeiro contato, né? Para já deixar a pessoa estudando, já deixar a pessoa visualizando meus produtos, né? Sim, tem. Então você imagina que isso é um filtro a mais, no sentido também de esquentar o seu cliente, dar a resposta rápida, não deixar ele ir para o concorrente, porque ele já vai se entretendo ali. E além do que, economiza muito tempo, né, gente? Tempo é dinheiro dos profissionais de vendas. Então a economia ali na frente se paga com certeza, sem sombra de dúvidas, né? É muito grande a economia, o custo-benefício, o retorno que traz isso. Então é um exemplo de automação que aos poucos a gente vai implementando e vai ganhando acessão aí dentro dos segmentos dos negócios, né? Outro profissional que faz parte do seu sucesso de estratégia é o design gráfico, né? O criador de conteúdo. Então, o design gráfico e o criador de conteúdo, né, gente? A gente sabe que marketing digital, especialmente, ele se faz com criação de conteúdo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Então, Aline, eu preciso ter um designer gráfico, eu preciso ter um criador de conteúdo para o meu negócio. Se você não tem, você vai ter que executar esse papel. E às vezes você está fazendo coisas que não é da sua gestão, porque você acha que só você tem conhecimento sobre aquilo, né? Então a gente tem que cuidar aí para não se sabotar e não querer abraçar um monte de coisas, e daqui a pouco a gente não consegue fazer a gestão do todo, porque a gente não consegue delegar. Então, se você vai contratar uma agência de marketing, você tem que ter esse profissional lá dentro que tem a habilidade de criar o conteúdo junto com você, né? De desenhar o conteúdo junto com você, né? Isso é super importante. Então, criar materiais, né, visuais e de conteúdos para campanhas, como por exemplo os e-books, são imãs de captação com o mercado, só que requer um pouco mais de habilidade de entrevistar as pessoas, pesquisar o mercado, né, conseguir sintetizar, conseguir traduzir aquela expertise do cliente para o público final, né? Então, isso a gente chama de marketing de conteúdo rico, e isso faz parte do processo das ferramentas digitais que fazem a manutenção do cliente ficar conosco naquele ciclo de vendas que acontece e que por vezes pode levar um ano. Então, um cliente, ele vai, por exemplo, chegar no seu negócio, como é que tu vai reter ele no relacionamento durante muito tempo até fechar uma venda, né? Então, a gente não sabe qual é o ciclo de venda do seu negócio, mas a gente sabe que o cliente pode ficar muito tempo, vários meses namorando a sua empresa antes de fazer o fechamento. Se você não tem isso, o que vai acontecer? Você vai cair naquela esfera de 3% só que você capta de cliente no digital comprar, e os outros 97% ir embora, e você perdeu o recurso de investimento que você fez nele, né? Então, fora isso, tem a questão de toda a vitrine do seu negócio. Então, é atrair, é manter, e é se relacionar com o cliente através dos seus canais. Sendo que o primeiro impacto é a vitrine. Então a gente tem que estar com tudo organizado. A gente imagina, é que nem você receber uma visita na sua casa e ela tá toda bagunçada, não pode, né? Porque senão a pessoa já tem vontade de ir embora ou não voltar mais. É a mesma analogia. Então a gente tem que estar com tudo organizado. Não precisa ser nada muito robusto, mas tem que ser objetivo, clean, simples, organizado, né? Organizado com todas as fases do funil de relacionamento, né? Então eu tenho que dizer quem eu sou, topo de funil, eu tenho que ter conteúdos ricos de relacionamento, curiosidades, dicas, tendências. Eu tenho que ter pró-social, feedbacks, que é a fase do encantamento, né? Da ativação de experiência. Então toda essa comunicação tem que estar numa estrutura de cronograma ali de relacionamento com o cliente. E aí eu vou ter essa figura do design gráfico, do criador de conteúdo, fazendo não só com que as minhas vitrines sejam realmente bonitas, mas que eu tenha um cronograma de conteúdo assertivo e que também eu possa utilizar lá na estratégia de tráfego, na estratégia de relacionamento com meus clientes, né? Para abastecer tudo que a gente vem falando antes. Então é mais ou menos nessa linha, tá? Depois disso, especialista em vendas, né? Vendas e atendimento. Eu preciso de um especialista em vendas e atendimento para fazer a coisa acontecer. É muito comum, gente, presta atenção, é muito comum a empresa ter um excelente tráfego e não ter retorno rápido, né? Ou seja, não retornar rápido com seus... não dar feedback rápido, né, para os seus clientelas. É muito comum mesmo. Então a gente tem que gerenciar esses processos de vendas, realizar follow-ups, né? A gente tem que dar um suporte aí exponencial para os clientes e desenvolver essa estratégia de conversão e retenção dos clientes, tá? Isso requer uma experiência em vendas, isso requer uma habilidade de comunicação e negociação, isso requer capacidades e suporte ao cliente de alta qualidade, né? Depois, né, eu preciso ter um assistente administrativo. Como assim assistente administrativo, né? Auxiliar as tarefas administrativas que envolvem o meu gerenciamento da agenda, que envolve a logística lá dos produtos que estão entrando via marca digital, que eu tenho que responder, que eu tenho que entregar. Eu preciso pensar nessa organização, por exemplo, eu vou organizar um webinário digital, né? Eu preciso de suporte, eu preciso de equipe. Então, pasme, você vai aí precisar, quando você começa a crescer no digital, você precisa de um assistente administrativo que mais ou menos cubra aí as suas demandas emergentes, né? Essa habilidade organizacional e administrativa
que provém, né, de ferramentas, provém imagina você tem um marketing lá, uma estratégia de networking, quem é que vai fazer os agendamentos, quem é que vai organizar as apresentações, né? Então é bem interessante você pensar em já treinar alguém nesse sentido aí dentro da sua equipe, ou então conversar com essa equipe de marketing, olha, mas tudo que envolve os extras, vocês nos ajudem, vocês façam, né? Então eu tô apontando aqui algo que é o desenvolver a nossa liderança. Quando a gente quer fazer vendas, marketing e liderança de mercado, nós temos que nos tornar líderes, né? Então a gente está aqui todos os dias para desenvolver isso aí, tá? E por fim, né, pra gente encerrar a transmissão de hoje, outras duas profissões, outros dois perfis comportamentais que devem fazer parte do seu sucesso para 2025, seja ele em personas encarnadas, ou seja ele dentro das habilidades que você tem que desenvolver na sua equipe ou dentro de você mesmo, é aquele especialista na área financeira e também na área de TI, tá? Área financeira, né? Pode ser até um consultor pontual, mas na área financeira eu preciso de alguém que gerencie os orçamentos junto comigo, tá? No marketing, para fazer análise de custos, tá? Para poder compor o ponto de equilíbrio ideal no sentido de campanhas. Quanto mais campanhas a gente faz marketing, melhor, ok? Só que se eu faço de forma desenfreada, eu posso levar o negócio à falência. Se eu faço de forma muito confortável, talvez eu esteja deixando de ganhar dinheiro porque eu não estou colocando a energia certa. Então esse jogo do ponto de equilíbrio, ele é extremamente importante. De preferência, esse consultor financeiro ou essa pessoa que olha para as finanças, saber na ponta da língua quanto custou o cliente, quanto que é a vida útil do cliente no meu negócio, qual é a média, o ticket médio que cada cliente no digital me traz, né? Da onde vem o cliente, qual é o investimento, qual é a campanha que eu fiz que trouxe mais benefícios, ter tudo organizado de uma forma financeira é o principal objetivo aqui, final, no sentido de fazer, na hora de fechar o fluxo de caixa ali, ter mais entradas do que saídas, né? Então, esse conhecimento em finanças e contabilidade, planejamento financeiro junto com a estratégia, com a equipe estratégica de vendas e de marketing, ele faz parte do ecossistema das equipes que vão garantir o seu sucesso para 2025, tá? E o especialista de TI, para a gente encerrar, tecnologia da informação, é uma tendência aí, né? Então, às vezes, o gestor, a sua agência de marketing, ela já tem incorporada essa habilidade de especialidade em tecnologia. Às vezes não. Então, você tem que ter essa conversa aberta para garantir que todos os sistemas e ferramentas tecnológicas que vão sendo atualizadas toda semana estejam dentro da sua estratégia, estejam funcionando dentro da sua estratégia, né? E checando. Aí você faz um link lá, abre uma automação que tem um link para o e-book e daqui a um ano aquele link não funciona mais, né? Isso acontece. Quem é que vai ficar monitorando isso? Quem é que vai ficar gerindo isso, né? Ou então você faz toda a automação para o seu cliente cair lá no CRM e daqui a pouco você não está usando o CRM, né? E está sendo um investimento posto fora. Daqui a pouco você para de pagar um sistema que trazia muito cliente, aí o que faz, né? Então esse conhecimento em TI, e segurança da informação, ele é uma experiência que você tem que se aprimorar cada vez mais, né? As ferramentas estão aí para a nosso dispor, mas eu tenho que gerenciar isso aí, tá? Com especialistas. Dito tudo isto, vamos para as considerações finais, né? Que é flexibilidade, escalabilidade, comunicação e coordenação, tá? Você precisa de todos esses elementos para liderar, tá? De forma que, de novo, talvez você não tenha equipe suficiente para executar isso, mas você tem que saber que essas coisas existem para vocês irem se aprimorando e conversando com quem está do seu lado, com o seu sócio. Vamos se dividir aqui. Quem é que cuida da parte do design? Quem é que cuida da parte da criação? Quem é que cuida da parte financeira? Quem é que cuida da gestão do tráfego? Vamos se organizar, tá? Mas vamos entender como é que funciona, como é que operam os grandes players, para que no meu mundo, que ainda que seja pequeno, eu possa operar o mesmo mindset e ir expandindo. De forma que quando eu for expandindo, eu já estou com tudo prontinho, tá? Então eu tenho lá gestor de projetos, especialista de marketing digital, analista de automação, designer gráfico e criador de conteúdo, especialista em vendas, assistente administrativo, tá? Consultor financeiro e especialista em TI, tudo dentro do ecossistema que faz a diferença nas suas vendas, no seu marketing, na sua liderança. Esses profissionais ou essas habilidades trabalhando de forma organizada, pensada e estratégica dentro de uma agenda perfeita, vai explodir o teu negócio com certeza. A Lívia não tem tanto recurso, ok, a gente só estrutura como se você tivesse e vai desenvolvendo na sua agenda essas habilidades, tá?
para que você possa aí ter chegar no final e dizer, bah, consegui, né? Dentro do que eu posso, eu consegui. Como diz aquele ditado, né? A gente faz o possível com o que temos até podermos fazer mais, né? Dito tudo isso, gente, desejo uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente volta aqui às 7h37. Com certeza estarei em um outro ambiente, porque eu estou vendo que essa luz aqui que eu tenho no fundo fica ruim aqui, né? A luz atrapalha um pouco. Então eu estarei procurando outro lugar para fazer essas transmissões. Tá, gente? Amanhã a gente volta às 7h37 com mais Insight Marketing. Faça um excepcional dia, uma excepcional e uma excelente quarta-feira. Até mais!